Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para tratar de dois assuntos muito polêmicos. Vou falar a respeito de vida e de morte. Obviamente, será uma análise jurídica desses termos, para que os senhores possam entender pelo menos esses dois conceitos no plano normativo, para aí acompanhar o julgamento da ADPF 54, que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do feto anencefálico. Bom, para iniciarmos essa discussão, é importantíssimo que você perceba que vida e morte são conceitos que podem ser analisados sob diferentes perspectivas. Como assim? Eu posso falar de vida e morte no plano jurídico, no plano político, no plano social, no plano cultural, no plano religioso. Percebam, eu tenho bens, eu tenho entidades, eu tenho associações. Percebam que a análise ela pode ser feita de diversas formas. Trata-se de um conceito multifacetado. Eu tenho perspectivas diferentes dependendo da forma como você analisa essas questões. Então, quando eu falo de vida, para o direito, como funciona a questão da vida? Você pode achar estranho o que eu vou dizer agora, mas eu posso afirmar com toda certeza que nós, no plano jurídico, ainda não sabemos com certeza quando começa a vida. O direito civil, ele diz que a personalidade da pessoa começa do nascimento com vida, mas o direito põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Para o nosso Código Penal, nos crimes contra a vida, eu tenho a tutela, inclusive, do aborto. Eu estou tutelando a vida intrauterina. Então, quando começa essa vida? É no momento da concepção? É no momento da formação do embrião? É no momento da nidação? Ou no momento do nascimento? Ou ainda eu posso eleger algumas semanas de gestação como marco inicial da vida? Ou eu fico com a docimacia de Galeno, espero a criança nascer com vida, coloco o pulmão dele num becker com água para ver se ele boia, se ele respirou? Que conceitos eu devo utilizar para tratar de vida? Vida que todos nós temos. Nós sabemos o conceito ontológico de vida, mas o seu início ainda é algo que não está totalmente definido. No plano religioso, esse conceito muda. No plano cultural, no plano político, sociológico, inclusive no jurídico. Nem mesmo no direito nós temos o momento exato do começo da vida. O que eu tenho, sim, são tutelas jurídicas a respeito da vida. Eu vou proteger o nascituro com alguns direitos. Eu vou punir criminalmente quem interrompe uma gestação de forma indevida praticando o aborto. Mas, mesmo nessas hipóteses, eu tenho situações de excludente. Quando a mulher é vítima de estupro, ela pode realizar o aborto. Quando a vida da gestante está em risco, é o feto que será eliminado. Percebam que são questões de escolha política. Isso é feito com base em critérios científicos, sim, em critérios técnicos, com certeza, mas principalmente eu tenho um conflito de interesses, conflito de bens da vida, de bens jurídicos. De um lado a vida da mãe, da outra a vida do feto que nem nasceu. Qual deve prevalecer? O direito fala, é a mãe. Quando uma mulher é estuprada, eu tenho o psique da mulher de um lado, o abalo emocional dela, a insuportabilidade de conviver com a criança no futuro, porque sempre vai lembrar daquele fato criminoso, de um lado, e de outro, a vida de um feto. Quem prevalece para o nosso direito? O psique da mãe. Então percebam que a tal vida intrauterina não é absoluta. Não é um direito totalmente tutelado, já temos previsões normativas
viabilizando a interrupção. Agora, se você é a favor ou contra, para que você se posicione, você precisa, antes de ingressar na arena, escolher: eu estou sendo a favor ou contra com base no quê? Com base na sua religião? Com base na sua ciência? No seu aspecto filosófico? Na sua ideologia político-cultural? Com base no que você está argumentando? Porque, senhores, a decisão que o Supremo Tribunal Federal irá tomar hoje é uma decisão que necessariamente precisa passar pelo plano jurídico. O STF, a competência do STF está limitada à guarda da Constituição Federal, que é um ato normativo. A análise deve ser feita sob o prisma do direito. Todas as informações oriundas de perícia, de religião, devem ser consideradas? Sim. Por isso que eles fazem audiências públicas. Eu vou ouvir os amicus curiae, eu vou ouvir a CNBB, advogados a favor, advogados contra, associações a favor, associações contra, a manifestação da opinião pública, sim. Mas a decisão final é uma decisão jurídica. É preciso passar necessariamente pelo plano normativo para tomar essa decisão. Isso no conceito de vida. Agora vamos falar um pouquinho do conceito de morte. Você sabia que também, no plano normativo, a morte, ela deixa algumas dúvidas? Positivação nós temos. Na lei de transplante de órgãos e tecidos, no seu artigo 3º, a morte que prevalece é a morte encefálica. Hoje, é essa a morte que prevalece no plano normativo, a encefálica, a cessação total das atividades cerebrais de uma pessoa. No momento em que é diagnosticada a morte encefálica por 2 médicos diferentes dos médicos que farão os transplantes, aí eu posso afirmar que eu tenho a morte. Antes, nós tínhamos a morte cardíaca. O coração parou, ele está morto. Hoje não é mais esse conceito que prevalece. Antes ainda eu tinha a morte pulmonar. Parou de respirar, ele está morto. Não é o que prevalece. O que prevalece hoje é a morte encefálica. E você sabia, para fins de transplante, mesmo após o diagnóstico de morte encefálica, é possível, com a ajuda de aparelhos, permitir que o sangue continue circulando no corpo dessa pessoa? Porque se o sangue parar de circular, os órgãos ficam imprestáveis para fins de transplante. Então você tem um ente querido, um parente com o diagnóstico de morte encefálica, mas o organismo dele continua funcionando. Sabia disso? Por que isso é possível? Porque eu trabalho com a morte encefálica, com a cessação das atividades cerebrais dessa pessoa. Então, isso, obviamente, levado para um plano religioso, filosófico e sociológico, pode levantar inúmeras polêmicas. Mas como eu, médico, devo trabalhar? Com base na lei. E a lei dita as regulamentações do Conselho Federal de Medicina. É assim que funciona. Você precisa de um parâmetro para exercer a sua profissão. Não posso simplesmente falar, há uma polêmica no ar, ninguém faz nada. Não. Nós precisamos tomar medidas com base em definições, sejam definições legislativas, como as que eu apresentei para os senhores agora, do Código Civil, do Código Penal, da Lei de Biossegurança, da Lei de Transplantes, ou com base em interpretações jurisprudenciais, que é o que está acontecendo agora na DPF 54 do STF. Então, senhores, esses eram os argumentos que eu queria apresentar para os senhores. Utilizem essa argumentação para fazer uma análise mais acurada a respeito desse difícil tema. Obviamente, é uma decisão que não irá agradar a todos, mas após a decisão do STF, nós voltaremos aqui para comentar alguns argumentos utilizados pelos ministros para definir, de uma vez por todas, se pratica crime de aborto a mulher que interrompe a gestação de feto anencefálico. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.